Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, aleluia. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida da nossa família e por todas as intercessoras desse ministério e por mais uma oportunidade que nós temos, de estudar a palavra de Deus. E hoje nós continuamos com capítulo 14 do livro de Números, do versículo 5 ao 10, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando você está, minha irmã, se inscrevendo nesse canal, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos te ajudar na sua batalha. Não sei qual a batalha que você está enfrentando, minha irmã, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer milagres na sua vida. Por isso que sempre no final do estudo eu pergunto qual a sabedoria para o dia de hoje e faço uma oração pedindo que o Senhor venha fazer milagres na sua vida em nome do Senhor Jesus e te santificar em nome do Senhor Jesus, porque sem santificação nós não veremos a Deus. Amém? Então se inscreve aí em nome do Senhor Jesus. Então, ontem nós estudamos aqui como foi a reação do povo perante o relato dos espias, não foi? E hoje, por esses versículos do 5 ao 10, nós vamos estudar como foi a reação de Moisés e de Arão e de Caleb e de Josué perante a reação de choro e revolta do povo de Israel. Então, no versículo 5, nós temos a informação de que assim que Moisés e Arão ouviram o povo dizer que eles iriam, levantar um outro líder para que levassem eles de volta ao Egito, então ali naquele momento Moisés e Arão caíram de joelhos. E caíram por quê? Dizem os rabinos estudiosos da Torá que era porque ali foi o exato momento em que Moisés percebeu que o povo de Israel não tinha nenhuma condições de tomar posse de Canaã. Pois ele olhou e pensou, poxa, o povo foi escravizado durante esse tempo todo. Depois o povo foi tirado com mão forte pelo Deus de Israel. E agora o povo está querendo voltar a ser escravo novamente? Então, na verdade, esse povo não tem preparo nenhum para governar. Entendeu? Esse povo não tem preparo nenhum para exercer autonomia, para exercer liderança. Então entenda, minha irmã e meu irmão, que enquanto nós não estivermos prontos para liderar, para exercer autonomia, o Senhor não vai permitir que tomemos posse de grandes coisas que Ele tem para nós. Porque atrás de grandes posses vem grandes responsabilidades. Entendeu? Atrás de um grande império tem ali um imperador, mas esse imperador ele tem grandes responsabilidades. Sentou, a pessoa olha ali e vê só aquele rei sentado no reinado, mas ele não sabe das responsabilidades que aquele rei tem. Ele olha para aquela empresa e só vê ali o empresário, só o status dele, mas não vê a responsabilidade que aquele homem tem. Às vezes ele não vê quantas vezes que aquele homem passa, às vezes, sem dormir para poder manter toda aquela empresa. Entendeu? Quantas horas de sono que ele perde. E às vezes não sabe nem quantos medicamentos que aquela pessoa toma. Não é? Às vezes é um para dormir e o outro para acordar, para manter aquele império todo. É verdade, minha irmã. É verdade. Ser rico dá muito trabalho, tá? E às vezes você fica pedindo aí para Deus coisas que você não suportaria aguentar. Então foi naquele momento que Moisés viu que o povo de Israel não tinha estrutura alguma para entrar ainda em Canaã. Mas repare que no versículo 6, aí nós já temos a reação de Caleb e de Josué, que não participaram daquele relato nefasto daqueles homens.
E eu já disse aqui por quê. Josué foi porque, segundo os rabinos, Moisés fez uma oração para ele antes, né? Antes dele sair de casa, né? Antes dele sair do arraial, Moisés já fez uma oração para ele. Ó, eu vou fazer uma oração aqui para que você tenha a sua própria opinião, para que você não seja influenciado pelos outros homens. Entendeu? E Caleb, porque Caleb escolheu ir para a cidade de Hebron sozinho. E quando ele chegou lá, Hebron era uma grande potência. Então ele fez um outro relatório. Enquanto que aqueles homens estavam ali fazendo um relatório difamatório sobre a terra. Entendeu? Então veja que é justamente por ter essa opinião totalmente diferenciada daqueles homens que Josué e Caleb rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. A terra que nós exploramos é uma terra muito boa. Se Deus nos deseja, Ele nos trará para essa terra e a dará para nós, uma terra onde jorra leite e mel. E aí eles continuaram: e vocês não temem o povo daquela terra, pois eles são nosso pão. E quando eles dizem nosso pão, é que eles estão dizendo que eles serão consumidos assim como eles comiam pão. Ou seja, nós não vamos ter dificuldade nenhuma para acabar com aquele povo, porque Deus é com a gente. Então, no versículo 10, diz que o povo, então, ao ouvir aquelas palavras, o povo ameaçou agredir com pedras Josué e Caleb. E aí a glória de Deus apareceu para eles. E assim terminou o versículo 10. E assim termina o nosso estudo de hoje, que vai até aqui, até o versículo 10. Bem, agora eu te pergunto, qual é a sabedoria para nós hoje? Bem, veja que o texto, ou seja, que o versículo 10 nos dá a entender que a ordem dada para a congregação foi para que apedrejassem, para que te atirassem pedras em Josué e Caleb. E aí eu fui pesquisar em outros estudos, em outras traduções, e realmente a ordem era apedrejar Josué e Caleb. Então eu te pergunto, mas espera aí, eles não estavam revoltados ao ponto de querer voltar para o Egito? Sim, eles estavam, não estavam? Então eles não pediam ali um outro líder? Pediam. Então naquele contexto não seria absolutamente normal que eles quisessem apedrejar também Moisés e Arão, já que Moisés e Arão estavam na liderança do povo? Não seria? Claro que seria, não seria? Mas sabe por que eles não apedrejaram Moisés e Arão? Eles só apedrejaram, só queriam apedrejar Caleb e Josué? Sabe por quê? Porque pessoas revoltadas, elas só apedrejam, ou melhor, elas só se voltam contra pessoas que tentam derrubar os seus discursos de ódio, os seus discursos de revolta. No versículo 2 e 3, nós vimos aqui o discurso de revolta deles. E aqui nós vemos Josué e Caleb tentando derrubar justamente esse discurso de revolta deles. Um discurso que saiu da boca deles, porque estava no coração. Então entenda que toda vez que nós tentarmos derrubar discurso de revolta de alguém, que tentar tirar a revolta do coração de alguém, com nossas palavras, ou ainda que seja com as palavras de Deus, nós vamos ser apedrejados. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E isso porque a palavra de Deus não é para um coração revoltado. E aí você pode até dizer: irmã, eu penso diferente. Eu acho que é justamente nessa hora que eu devo sim pregar Cristo. É mesmo? Então vai em frente. Vai em frente, pode ir. Mas se prepare o seu lombo para levar as pedradas, tá? Prepare o seu lombo para levar bastante pedrada, tá? Estevão, lá em Atos 7, foi pregar Cristo para um bando de judeus revoltados. E ele foi apedrejado, tá? Foi apedrejado até a morte. Ele estava sozinho ali e foi morto. Foi morto, porque quando você está sozinho, quando você está com mais gente, você consegue escapar das pedradas. Mas quando você está sozinho, você é morto.
até o final. Só acontece que a morte de Estevão teve um propósito muito importante na morte dele. Porque ali no apedrejamento de Estevão estava Paulo. Paulo era um promotor do Sinédrio, né? Então Paulo estava ali, consentiu na morte de Estevão. E depois disso, Paulo ficou tão assim feliz com a morte de Estevão que ele desejou realmente perseguir os cristãos. E nessa de querer perseguir com veemência os cristãos, o que aconteceu com Paulo? Paulo teve o encontro dele com Jesus. E graças à conversão de Paulo é que o evangelho chegou até nós, gentios, que não éramos judeus, mas que hoje nós fomos enxertados nessa oliveira que é Israel, porque nós aceitamos o Cristo, o ungido de Deus, que veio deles e se tornou para o mundo. Entendeu? Então, minha irmã, se as suas pedradas não tiverem, né, esse propósito, o mesmo propósito que as pedradas de Estevão teve, eu acho que não vale a pena. Entendeu? Não vale a pena, meu irmão. Se as pedradas que você está levando hoje não tiver como propósito a conversão de nenhum Paulo, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Não vale. Eu acho melhor você rever os seus conceitos sobre o que é importante você fazer para Cristo e o que não é importante, entendeu? O que é interessante e o que não é. Se Jesus realmente chamou para isso ou se Jesus não te chamou. Eu gosto muito de uma pastora querida que ela fala assim: eu não defendo Jesus, porque é Ele que me defende. Eu não tenho condições nenhuma de defender Jesus, pois é Ele que me defende. Entendeu? Levar pedradas à toa não é interessante. Aí você pode me perguntar: irmã, como eu faço para eu não levar pedradas à toa? Então aprenda com Moisés e com Arão, tá? Diante de uma situação onde pessoas à nossa volta estão em estado de revolta, então o que nos resta é orar e refletir sobre aquela situação. Porque o termo cair sobre o rosto significa refletir sobre aquilo que está acontecendo. Moisés e Arão, eles caíram sobre o rosto deles. Ou seja, eles foram refletir sobre aquela situação que estava acontecendo. Moisés ali naquele momento, ele percebeu o que estava acontecendo com o povo. Ele viu que o povo realmente não tinha condição nenhuma de chegar a Canaã. Que alguma coisa Deus tinha que fazer com aquele povo que estava ali. Então, situações de revolta que acontecem com pessoas da nossa família ou no mundo, é o momento exato que temos para refletir em que posição aquela pessoa está. Então, é aí que nós vamos desenvolvendo melhor a nossa forma de orar por elas, entendeu? Nós vamos refletindo sobre a posição em que o mundo está, em que as pessoas do mundo estão, em que momento as pessoas da nossa família estão. Se seu marido está ali muito revoltado, comece a julgar aquelas palavras dele, pegar, discutir aquilo ali com Jesus, começar a falar e falar: Jesus, olha o que ele está falando. Jesus, como que eu oro? E aí você vai aprender como que você ora. Porque aquelas palavras de revoltas ali, é o inimigo já trabalhando na mente, irmã. É o inimigo trabalhando na mente. Não pensa que aquilo ali é só dele, não. Não é só dele. Tem um inimigo agindo ali. Seu filho está falando, tem: eu odeio crente, eu não gosto desse papo, esse povo ora demais. Comece a ver que é o inimigo também trabalhando ali. Comece já falando: eu não aceito. A mente quem tem que influenciar a mente do meu filho, a mente do meu esposo, é o teu espírito que é santo. Não é o espírito que está nesse mundo. Não é o espírito da revolta, não é o espírito da violência, não é o espírito da imoralidade, não é o espírito da perversidade. Comece, irmã, a orar. É aí que você se torna uma pessoa melhor de oração. É assim que você vai desenvolvendo a sua forma de orar, prestando atenção. Mas se você for tentar: não, para com isso, pare de falar mal de pastor. Não, aqui na minha casa eu não aceito, não. Olha, isso que você está falando, olha que a palavra diz assim, ó. Aqui em Isaías está dizendo assim. Mostrando para ele que você sabe muito da palavra.
você vai só ganhar pedrada. É só pedrada. Só. Porque derrubar discurso de ódio não adianta. Jesus, ele chegava, ele falava o que tinha de falar e saía. Quando quiseram apedrejar ele, já estava longe. É longe. Só puseram a mão em Jesus na hora certa, no tempo certo. Entendeu? E você está deixando as pessoas se desgastar fora do tempo. É fora do tempo, minha irmã. É fora do tempo, meu irmão. Entendeu? Entendeu? Então aprenda com Moisés e com Arão. Aprenda nesses momentos de revolta. Vai fazer mais reflexão sobre tudo que está acontecendo na sua casa, sobre tudo que está acontecendo na sua família. Em que posição você está? Como você está? Olha, será que você está pregando o evangelho de forma certa? Será que o seu testemunho está sendo válido? Se não estiver sendo válido, se aquilo tudo que você está fazendo não está valendo em nada, fala assim, levante outro. Porque eu não sei nem mais como que eu faço para tocar o coração desse povo. Eu não sei. A obra é tua, Espírito Santo. Eu já dei exemplo de tudo. Olha, eu já cansei. Senhor, não estou cansada de ser boa cristão, não, porque eu não estou fingindo que eu sou boa, não. Mas eu já estou um pouco cansada desse povo. Mas, eu deixo o Senhor, Pai, fazer levante outro, em nome do Senhor Jesus. Mas fique em silêncio. Fique em silêncio, só refletindo ali com Jesus. Só conversando com Ele. Desenvolva na hora da sua oração. Desenvolva melhor a forma como você está orando. Amém? Porque se você for falar muito com aquela pessoa, se você for gastar energia boa com pessoas ruins, na hora que você precisar de energia boa para você orar, você não vai ter. Você não vai ter. Eu canso de falar isso. Quando você precisar de energia boa para você fazer coisas boas, você não vai ter. Porque você cansou de gastar energias boas com coisas ruins. E pessoas revoltadas é coisa ruim. Elas roubam a energia da gente. Roubam, elas sugam. Elas sugam. Porque ali é puro ódio. O discurso é puro ódio. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, eu como igreja, eu te apresento, Senhor, todas as minhas causas e todas as causas desses meus irmãos que estão inscritos no relógio mundial de oração. Eu te apresento, Pai querido, todos os nossos familiares, Pai querido, que ainda não te conhecem. E te peço, Senhor, que pela tua misericórdia, Pai querido, o Senhor venha, Pai, tirar do coração deles toda raiz de amargura, toda raiz de revolta em nome do Senhor Jesus. E na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu te dou uma ordem, espírito de revolta. Eu te dou uma ordem, espírito da agressividade. Eu te dou uma ordem, espírito da rebelião, para que você não venha mais influenciar nenhum membro da nossa família. Nenhum membro da nossa família. Que caia por terra todos os demônios levantados, invocados, enviados em nome do Senhor Jesus dessa ordem demoníaca chamada rebelião. Que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Porque a nossa família, eu declaro como igreja, que toda a nossa família será salva. Que toda a nossa família será chamada como sendo a família do Salmo 128. Que o Senhor, que os anjos, que o Espírito Santo de Deus, que Jesus olhará para nós e se alegrará de ver a obra dele se cumprir na nossa vida e na vida de toda a nossa família. O Senhor se alegrará da boa obra dele se cumprir na nossa vida e na vida da nossa família. De ver que todos nós vencemos e triunfamos em crescer na estatura do varão perfeito que é Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Deus querido, nos capacita, Pai.
em nome do Senhor Jesus. Nos fortalece, nos toma pela mão direita, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo nos lava, nos purifica. Brinda a nossa mente em nome do Senhor Jesus. Que a nossa mente cada vez mais seja guiada por Ti, Espírito Santo. Rejeitamos como igreja qualquer influência do mal, qualquer influência do maligno, qualquer influência de pessoas más, de pessoas perversas, de pessoas que seguem o Deus desse mundo. Nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus. Rejeitamos para nós, rejeitamos para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos idosos, para os homens da nossa casa, para as mulheres da nossa casa. Nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus. E declaramos que o nosso corpo é templo do Teu Espírito, Pai. É templo do Teu Espírito. E assim nós queremos viver. Assim nós queremos viver. Porque nós queremos passar uma eternidade contigo, Jesus. Uma eternidade contigo. Então nos permita essa graça de vivermos para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. De vivermos sendo colaboradores contigo. E de um dia podermos realmente repetir de todo o nosso coração. Que a nossa morte será lucro. Será lucro. Porque nós vivemos com Cristo, com Cristo, com Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, porque o dia que o Senhor nos chamar, nós ouviremos o entra bendito de meu Pai. E ganharemos o Teu abraço gostoso, Jesus. O Teu abraço gostoso. Que assim seja, Jesus. Continue nos abençoando. Continue nos protegendo. Continue abrindo portas para todos nós, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Continue, Senhor, fazendo milagres na nossa vida. É o que eu te peço como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele. E ouvir o entra bendito de meu Pai. Seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. Um beijo, fique com Deus e eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir. Mas não perca mais tarde a oração da nossa querida irmã Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração e que o Senhor te abençoe e tire todo espírito de revolta da tua casa, da tua família, em nome do Senhor Jesus, e que esses demônios jamais te influenciem, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.